A gente recebe aqui no Hora H, para uma entrevista exclusiva, o senador Alessandro Vieira, que é do MDB do Sergipe. Senador, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vindo ao Hora H. Obrigado pelo espaço. Prazer falar com vocês. Senador, o senhor tem sido bastante crítico e tem chamado a atenção de uma resposta, da necessidade de uma resposta ao que está acontecendo na atuação dos ministros do STF. E a notícia de hoje é que o senhor está se mobilizando e buscando e conseguiu reunir assinaturas necessárias para abrir uma CPI para tratar especificamente da atuação desses dois ministros. Eu gostaria que o senhor confirmasse essa mobilização e fizesse uma explicação assim, de como é que o senhor entende que vai conseguir separar o olhar sobre dois ministros da instituição Supremo Tribunal Federal. Como é que o Brasil deve olhar para essas duas figuras agora, né? Dois ministros isoladamente e o próprio STF. As instituições são permanentes, as instituições são fundamentais para a República, Executivo, Judiciário e Legislativo. Mas as pessoas que ocupam cargos nesses poderes cometem erros, eventualmente cometem crimes. Infelizmente, não é uma coisa nova. Nós já tivemos presidente da República preso, senador, deputado, e chegou a hora de apurar a conduta desses dois ministros no tocante ao relacionamento com os controladores do Grupo Master. Não vejo nenhum risco, nenhuma mistura da instituição com as pessoas. São condutas específicas, delimitadas no tempo, que exigem apuração. É uma pauta que eu defendo já há muito tempo, desde 2019. É fundamental para o Brasil que todos respondam debaixo da mesma lei. Ou então não é a democracia. O senhor já vem em tela, Pedro Venceslau e a nossa Juliana Lopes. Juliana, que fez o convite ao senhor para participar do Hora H, eu passo a palavra para ela, ela faz a pergunta. Senador, muito obrigada pela participação. Queria perguntar para o senhor sobre esse apoio, né? Que tipo de apoio o senhor está tendo realmente para essa iniciativa? A gente começou aqui essa edição falando sobre uma falta de sinalização, principalmente do presidente do Senado, para tocar investigações sobre o Banco Master e também agora sobre os ministros. E, aliado a isso, queria fazer mais uma pergunta, que é como o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, também está vendo isso. A gente acompanhou agora há pouco nas redes sociais críticas sendo feitas por Eduardo Bolsonaro. Como é que está esse apoio? Nós já temos 35 assinaturas, né? Inclusive do irmão do Eduardo, né? O senador Flávio Bolsonaro, o líder do PL, o senador Marinho. Eu acho que deve ser o fuso horário. Ele deve estar desatualizado lá, brincando com o Mickey ao invés de trabalhar. A gente está fazendo um troço sério, é uma coisa muito grave. Nós estamos falando de uma possível investigação que nunca existiu em 200 anos do Senado. Então, a gente não pode perder o foco com quem está fazendo só politicagem, com quem vive de alimentar ódios e mentiras e deixa de lado os interesses do Brasil. Lá em 19, quando eu pedi a CPI da toga e o impeachment desses mesmos ministros, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, quando eles instauraram o inquérito das fake news, eu pedi o impeachment deles. Quem ficou contra? Eduardo e Flávio Bolsonaro. Isso deve dizer alguma coisa. Pedro Venceslau agora faz a pergunta dele. Senador, até que ponto a menção a lideranças do Centrão, mais notadamente Ciro Nogueira e Rueda, presidente do União Brasil, atrapalha na articulação para conseguir botar essa CPMI de pé? O senhor sente também que existe resistência por parte do governo? É como se apenas uma ala pequena do Senado estivesse apoiando essa proposta. Veja, o volume de assinaturas mostra que a gente caminha para uma maioria. Nós já temos 35 assinaturas, um pedido que foi apresentado na sexta-feira, à noite, salvo engano, e a gente está na segunda-feira de trabalho remoto aqui no Senado. E mesmo assim a gente já alcançou 35, colegas senadores ligando, dizendo que aguarde mais um pouco, estão estudando o requerimento. A gente vai protocolar ainda hoje, mais tarde, mas já com um volume de assinaturas muito significativo. Tem que lembrar que o mínimo necessário é de 27 assinaturas. Já superamos esse número bastante. O PL assinou, enfim, salvo engano, o partido que ainda não assinou foi o PT. Eu não li na última verificação que fiz, eu não identifiquei nenhum senador do Partido dos Trabalhadores, mas não será surpresa se tiver algumas assinaturas até mais tarde. Senador, eu quero saber como é que o senhor enxerga a gestão dessas frentes todas de investigação. Nós estamos num ano eleitoral,
tem a CPMI do INSS, tem a CPI do crime organizado, o senhor envolvido nelas todas, inclusive, o senhor é visto como um articulador político moderado, do ponto de vista que não cai nessa armadilha que o senhor mesmo agora citou, né, da lacração, da tentativa de embrulhar as histórias e tirar proveito político disso. Como é que o senhor enxerga esse roteiro aí de tantas investigações e o risco de haver uma dispersão tamanha naquele ambiente em que tem tanto problema que nenhum acaba sendo solucionado? Esse é o desafio, né? O caso do Banco Master é imenso. Ele envolve prefeituras, governos estaduais, governo federal, fundos de previdência, o mercado financeiro. Ele fez infiltração muito provável via corrupção no legislativo, no executivo, no judiciário. Então, ele é muito grande. O caminho, na experiência que eu tenho como policial e como parlamentar, é você ter um foco muito definido. Então, o foco desta nova CPI é delimitado a apurar as relações entre os 2 ministros e esse grupo criminoso. Se elas existiram ou não, qual é a natureza delas, se os ministros incorrerem em alguma falha, para que ele possa depois aplicar os remédios constitucionais para isso. Mas tem que continuar em paralelo uma série de outras coisas. Porque nós temos, a gente tem que lembrar, investigações em andamento no Supremo Tribunal Federal, conduzidas pela Polícia Federal, que certamente vão dar muitos resultados, porque o material apreendido é volumoso, os valores envolvidos são inacreditáveis e, ao que tudo indica, nós temos até lista de pagamento já apreendida, sendo periciada. Então, as investigações vão avançar, mas o foco ajuda a dar resultado logo naquilo que é mais urgente. Juliana faz mais uma. Agora, senador, ainda que esse foco esteja definido, queria uma análise do senhor sobre como evitar, no ano eleitoral, que isso acabe respingando no STF como instituição ou em julgamentos que já foram tocados por ministros, né? Alexandre de Moraes estava ali no ano passado, naquele julgamento importante sobre a trama golpista. Fazer essa investigação poderia abrir esse caminho para que outros julgamentos ou o trabalho anterior do ministro Alexandre de Moraes fosse fragilizado? A Constituição não permite que a gente faça em CPI revisão ou discussão de conteúdo de decisões judiciais. O requerimento que a gente apresentou é formulado justamente com esse cuidado. A gente sabe com quem a gente está lidando. Pessoas poderosas, pessoas que exercem esse poder de forma muito agressiva. Então, o pedido respeita especificamente, com todo cuidado, o texto da Constituição. Então, ele não vai discutir conteúdo da decisão judicial. Ele vai discutir as relações, a conduta pessoal desses ministros e como interagiram com essas figuras que partem do submundo do mercado financeiro. Isso tem que estar muito claro. Quem está vendendo para a população que uma CPI ou coisa parecida vai poder revisar julgamentos está vendendo uma coisa que não existe. Mais uma vez. Senador, eu quero agradecer aqui a sua participação. Vamos repetir o convite em breve para entender o andamento disso tudo, né? E se vocês vão conseguir manter o foco, toda essa história que o senhor coloca aqui é uma situação inédita no Brasil e nos coloca diante de uma fragilidade institucional. Eu quero lhe agradecer e lhe desejar boa semana, senador Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada aos dois também. Pedro e Juliana já voltam aqui comigo.